Olá, tudo bem contigo? Seja super bem-vindo ao seu programa Código Aberto. É isso mesmo, porque aqui você participa com a gente, você faz parte da discussão e a gente estuda a Bíblia de um jeito bem diferente, com convidados diferentes, mas sobretudo com a mesma verdade, a mesma Bíblia, a mesma certeza de que a Novo Tempo é esse canal da esperança. Como é que tá você? Tudo certinho? Tua semana? Segundo episódio dessa temporada, e eu confesso a você que junto com esses convidados aqui, já no primeiro episódio eu me senti completamente à vontade, informal, participando, todo mundo com histórias para contar. Esse é o jovem que é representado aqui no programa e você está aqui com a gente. Então, seja bem-vindo, use da sua vida para louvar e honrar o nome de Deus e a gente continua nesse trimestre juntos falando sobre a igreja prática, a missão de pele, a comunidade da maca. Lembra no último episódio? A gente falou tantas ilustrações para você entender, jovem, que você precisa se engajar sim num evangelismo que torne a religião relevante no mundo. E quando eu falo religião, não é a religião dos milhões de placas com nomes de igreja por aí. É a verdade da Bíblia, é a palavra de Deus aberta, estudando, discutindo. Eu quero conversar com nossos convidados já. Tudo bem com vocês? Valeu a semana? Beleza. Primeiro Muito programa, bom. A gente sempre fica meio assim, mas vocês ficaram pra lá de à vontade, Marcelo, eu gostei. Que bom. Tá bom. Eu fiquei à vontade com o comentário que você Marcelo, fez. eu vou ter que depois. falar aqui. Eu perguntei pra Marcelo, qual é a tua faculdade? Eu acho que eu te olhei mais distante, assim. Eu tô achando que você tem uns 18 anos, Marcelo. Ah, eu E acho aí? que eu tenho cara de 18, só que eu Fala não um tenho pouquinho da tua 18. vida pra gente. Eu tenho 34 anos, né? Só isso? Só isso. Não parece, tá bom? Não parece menos, né? claro. Então, eu gostei bastante desse Legal. comentário. Mas lá nos teus 10 anos atrás, fazia que curso? Faculdade? O que você se formou? Eu me formei em comunicação social, com comunicação. habilitação em produção editorial. Olha aí. E me formei também em roteiro de rádio, cinema e TV. E Ah, aí, que bacana. anos depois, eu me formei em coach e depois em master coach. Aí hoje é o que eu essas trabalho. duas que estão aqui com a gente, que coisa. Olha, uma teóloga advogada, outra com coleção de formatura aqui. Ainda bem que veio o Pedro para dar uma equilibrada. Né? Que isso, cara? Já vamos chegar nele. Marcele, fala para mim uma coisa, Marcele. Uma coisa que você gosta de fazer, um hobby, não é uma coisa assim séria. O que te relaxa, o que você curte, passar o tempo? Eu gosto muito de viajar. Viajar, boa. Viajar. E uma coisa que eu gosto muito, talvez não seja de relaxar, mas é uma coisa que eu amo muito, é me envolver em missão, em ajudar Olha as aí, pessoas. É uma bacana. coisa que me dá realmente muita alegria. Às vezes a gente separa a religião para um lado, coisa legal para o outro. Sim, né? isso para mim é assim, além de ser missão, tem um aspecto de hobby mesmo, porque é algo que eu me sinto muito bem fazendo. Nós vamos falar pela frente, que ela só me cochichou ali nos corredores dos estúdios aqui, do teu coaching em missão. Uma coisa diferente, fica curioso, é spoiler. Já a gente vai conversar um pouquinho sobre as atividades da Marcele. Pastor Tiago, tudo certo? Tudo em paz. Você sentiu a diferença daquela vez que a gente gravou para esse grupo aqui? Senti esse aqui... Não vou falar que esse aqui tá muito melhor, que é mancada. A gente não lembra quem que era, né, no outro. Mas tá bom, Mas pastor. tá muito Bacana bom. essas pessoas aqui com a gente, essas Sim. mulheres aqui. Eu só olha. não conhecia a Marcele. Eles dois aqui eu já conhecia. Ah, você conhecia já a Fernanda fui, também? Fui pastor da igreja da Fernanda e depois Fui também ovelha do Pedro. Ah, os dois ovelha dele, né? Porque esse aqui dizia que tá rápido, tá contigo lá. Sim, né? Mas e aí agora, futuramente, você pastor da Marcele vai ficar tudo certo. Todos aqui, né? Gostei. Boa, Tiago. Uma coisa que você gosta de fazer, que você curte muito. Eu gosto muito de ler, gosto de praticar esporte, mas ultimamente o que eu tenho gostado muito é de passar tempo com minha sobrinha. Olha Tenho aí. uma sobrinha de 1 ano e 6 meses, 1 ano e mais ou menos isso. É uma preparação para a paternidade, então. Não, acho que é só. Basta cada dia o seu mal. Assim, eu tô com ela agora, assim, tô Olha aí, curtindo. basta para cada dia seu mal. Foi a frase de um futuro pai, um dia. É, mas então, e eu tenho curtido, eu tenho os tempos, os momentos que eu tenho livre, eu tenho gasto empregado Tá com bom. ela, assim, que é Tiago, muito esqueci o bacana. nome da sua esposa. Flávia, Flávia. Vocês estão casados há Flávia. quanto tempo? vamos fazer 10 anos daqui a 10 alguns dias, anos. poucos. É mesmo, uma Já- década é tempo, hein? É. Ainda não quiseram ter filho. Olha aí. Vamos A pro cobrança olha a da lição. pressão, olha a A pressão. lição. Assunto da lição. Mas é um bom tempo já, Tiagão. Rodou Sim. bastante. 10 anos, olha. Você Já. também não parece. Quantos anos de ministério, então? Esse é o meu 10º ano de Teu ministério 10º também. ano, cara. É. Essa cara de garoto aí é só para disfarçar, né, velho? É maquiagem. É maquiagem. Que legal, Tiago. Bom demais. Viu como já estamos à vontade aqui, né? Fernanda, e você?
que eu gosto de fazer? Tudo que você gosta de fazer, se tiver alguma coisa que quer conversar pra gente cortar aqui o assunto, vamos lá. Na verdade, eles também... Eu tenho mais ou menos os mesmos gostos, que é ler, eu gosto bastante de ler, e de viajar também. Eu acho que a gente conhecer outras culturas, a gente conhecer outras pessoas e se aprofundar nesse conhecimento diferente é interessante. Você sempre... Casada há quanto tempo? 3 anos. 3 anos também. Então tá. Pensamento Não pensa em ter difícil, filhos? Faz a pergunta. E Hora que não eu chegar tem nos filhos 10, ainda assim, com mais ou 3 anos. menos. Ela não tem uma década, Né, gente? Tá bom. Legal ter você aqui com a gente, Fernanda. Primeiro programa tava à vontade? Não tava, não. Não tava, fica à vontade. Tamo indo, né? Tá bom, gente. E essa figuraça aqui, que é o Pedro Caron, que tá com a gente aqui. Segunda semana juntos, Pedro. Me diz uma coisa que você gosta de fazer, cara. O que eu mais gosto de fazer é ficar perto de qualquer tipo de pessoa. Ficar com pessoas. Ficar em contato com pessoas é o que eu gosto de fazer. Você não tá falando só porque o assunto da lição é esse, você foi Jamais. convidado por causa disso. Não, não É mesmo, Pedro? O teu hobby é ficar com gente. É o que eu gosto de fazer. Ficar conversando e ouvindo e eu gosto disso. Cada pessoa uma história. Sim. Então imagina, cara, por isso que tá namorando uma menina, você pode traz uma foto uma vez para mostrar assim da sua namorada, porque olha, fala assim, o Pedro tem alguma coisa diferente para conseguir conquistar uma pessoa assim. Mas é que você escuta, né? Que escuta, gosta de estar junto. Ouvir, né, cara? Né? Mulheres gostam de falar, eu aprendi a ouvir. Olha, pronto. Ai, gente, parou. Foi a melhor de todas as temporadas. Ele não quis cantar você, telespectador, porque é bem arrumado com uma namorada, mas que mulher não diz, né, Pedro? Bonitinho. Então, tua recreação, teu hobby é conversar com gente. Sim, e eu também gosto também de resolver problemas, eu gosto. Eu gosto de... Eu trabalho com o pastor Odailson lá, aí Aproveita eu acho... agora. Toda vez que vem um problema, ele joga lá pra mim e eu acho massa, cara. Eu gosto de resolver buchas E aí. você é um diplomata, né? O Pedro tem uma habilidade, você vai entender mais pra frente, essa habilidade relacional, Pedro, que é uma coisa que quem tem que mostrar para o jovem. Se é uma coisa que Deus dá para o jovem, é um jeito autêntico de ser. E não deixa de ser assim. Puxa tudo isso para o lado bom, que aí você cresce ainda mais para servir a Deus, né? Vamos lá. Julião, segunda semana juntos já, né, amigo? Gostou da primeira experiência aqui com a gente? É muito bom, estou aprendendo muito aqui. Tá bom, Júlio. Com Vai certeza. cantar hoje pra gente música tua também? Vou louvar algumas coisas aí, sim, com o maior Eu fico prazer, feliz, com certeza. cara. Tá bom, e o Tiagão é muito bem-vindo também com a gente. Tá bom, gente? Vamos fazer uma oração? Pedro, ora pra gente. Senhor Deus, muito obrigado pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor nos deu. Que agora que vamos estudar a lição, o Senhor nos inspire, que o Senhor também possa nos dar entendimento. Abençoa-nos sempre, em teu santo nome, amém. Amém. Vou começar com as duas convidadas, nossas duas mulheres aqui do Código Aberto. Fica à vontade, Marcela e Fernanda, mas eu vou falar uma palavra que para a mulher, geralmente, ela é mal vista ou é vista de um jeito diferente, ou pode ser bem interpretada, mas nesse mundo onde as forças se igualam, machismo e feminismo não tem nada a ver com nada, vamos falar da palavra domínio. Quando fala domínio, o que vem na cabeça de vocês? Primeiro estalo, assim. Acho que tem 2 aspectos. Às vezes a gente pode pensar no domínio como uma coisa agressiva. Opressora, Sim. né? Opressora, exatamente. Ou a gente também pode pensar em domínio como uma função que, como Adão tinha, era de guardar, de cuidar, de ter essa responsabilidade do domínio, que vai não simplesmente oprimir, mas também cuidar. Então, talvez Fala, é uma ideia. Eu até fui olhar no dicionário a palavra, porque realmente tem uma conotação negativa no nosso mundo atual, né? E eu achei dois sinônimos para ela que eu achei muito interessante. Um é influência Olha aí. e o outro é conhecimento. E aí, quem não gosta, né, de ser realmente conhecido ou de ser influenciado ou cuidado, como a Fernanda colocou. Aí já muda completamente a característica da palavra, né? Você já mudou, porque Já, o domínio, Exatamente. confesso a vocês, falando a palavra domínio, a primeira impressão que vem na minha mente é coisa negativa. Abrindo o coração assim, domínio. Cara, eu não quero ser dominado, minha esposa não quer ser dominada, eu não aceito a liderança dominadora, a pessoas opressoras, mas realmente é o domínio nessa expressão opressão. A gente está acostumado com isso, a ouvir essa palavra, não me domine, não quero ser dominado. Agora, quando você vê domínio, conhecimento, pastor, já começamos aqui em clima espiritual, porque domínio está na Bíblia. Sim. Então tem um domínio bom. Tem, e se você pensar que o domínio, no contexto bíblico, ele aparece antes da existência do pecado, antes da existência de qualquer tipo de opressão,
então ele é positivo. E é bonito pensar que Jesus, naquilo que a gente falou na semana passada, que Deus diz, né, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa imagem, semelhança, e tenha ele domínio. Quando Deus disse tenha ele domínio, Deus estava nesse processo de criar a imagem e semelhança, ele está conferindo o domínio que é dele ao homem. O domínio é de Deus e ele está dando para o homem, dando essa responsabilidade, esse direito de governar. Mas nesse sentido, nesse aspecto que a Fernanda falou de cuidado, né? Não é o domínio de opressão, não é colonizar nada. Olha aí, ó. Boa. Aí vamos falar, o que o homem então dominava? Espremendo um pouquinho mais, quando Deus falou esse domínio bom, estamos ainda na circunstância pré-pecado, pré-desavença, pré-amizade com o mal, como vimos semana passada. O que para vocês é esse domínio que Deus deu para o homem ter? O que ele dominava? A mulher? Eva? Né? Não. Ele dominava a criação, né? Uma coisa que eu achei bem interessante é que Deus conferiu aquilo que ele faria para que o homem fizesse por ele. Então, ali, falando ainda das palavras que eu tinha comentado do dicionário, ele estaria ali dominando no sentido de conhecer aquela natureza, de cuidar daquela natureza, de influenciar, de ter alguma ação relacionada a essa natureza. Então, esse cuidado que Deus tem, ele deu para o homem, para que o homem exercesse o que ele faria. E agora que você falou me faz lembrar o que o Pedro comentou do teu hobby, Pedro, que é relacionamento com pessoas. Existe um tipo de domínio bom quando você então se relaciona com as pessoas? Esse domínio bom de relacionar com as pessoas é o fato de você dar aquela atenção para alguma pessoa que não recebe. Então, normalmente, quando eu tento falar com algumas pessoas ou quando eu falo com as pessoas, eu acho que a gente acaba criando um vínculo, é porque muitas vezes a pessoa nunca recebeu uma atenção, alguma coisa assim. Então, quando a gente dá esse tipo de atenção para ela, ou quando a gente dá um pouquinho de voz a ela, esse tipo de coisa, ela acaba, tipo assim, gostando de você, ela acaba se sentindo sua amiga, né? É uma influência positiva. Uma influência. Agora, vamos um passo além, porque a gente, na segunda-feira aqui do nosso estudo, a gente fala sobre o domínio, né? Até falo aqui da palavra hebraica, pastor radar, que é a original do domínio e tal, mas depois vai para uma outra expressão, que é um passo além, que está ali em Gênesis 1:28, que parece a palavra sujeitar. Aí, além do domínio, agora é sujeitar, que vem ali a expressão kavash, só que surge esse relacionamento hierárquico. Queria discutir um pouquinho isso, porque quer dizer que também não é ruim ter uma certa hierarquia. Na criação tinha uma certa organização. Isso não quer dizer a forma impura de ver domínio, sujeitamento, você tem que estar sob mim e a gente já infringe a nossa opressão. A gente precisa entender que não dá para a gente ler os termos bíblicos simplesmente com o nosso contexto, com os nossos dicionários de conhecimento histórico, né? A gente precisa entender que tem um outro contexto completamente diferente. E quando se trata desses termos usados apesar do texto estar sendo escrito por Moisés dentro de uma realidade de pecado, ele retrata uma realidade anterior ao pecado. Então, todo esse sentimento que vem junto com o domínio, com sujeição, que diz respeito a egoísmo, que diz respeito à exploração, nós somos colonizadores, todos nós somos assim. Nas relações nós colonizamos. Nós entramos em contato com as pessoas nessa colonização de eu preciso explorar. Eu entro numa relação, o menino vai para uma festa, encontra uma menina, e o que ele tem, qual é a visão dele? Ele está pensando em colonizar. Eu vou até lá, vou explorar esse território e vou para o meu benefício. Buscando a vantagem sempre para si. Sempre para a gente. Então, quando a gente olha, a gente tem que pensar que nenhum desses sentimentos egoístas que hoje, eles povoavam a mentalidade de Adão antes do pecado. Então, a hierarquia, o domínio, essa sujeição, né, que Adão vai exercer sobre a criação, é totalmente positivo. E é numa relação muito mais de cuidado, de responsabilidade e num reflexo da relação de Deus com o ser humano. Deus, ele tem domínio e ele delega esse domínio, ele passa esse domínio. Então, nós estamos sujeitos a Deus e ele sujeitou a nós também algumas coisas. Ele sujeitou a Adão, no caso, né, algumas coisas. Vamos pensar então no mundo ideal. O que seria no ideal divino essa sujeição e esse domínio do homem sobre o quê? Sobre a natureza, sobre animais, sobre o ambiente, sobre o ecossistema, sobre o planeta, o que mais? Exatamente, acho que a gente tem que saber qual que é a nossa posição, que nem se tinha falado de hierarquia.
nós estamos abaixo de Deus, mas nós estamos acima dos outros seres criados e dos animais, inclusive. Porque tem uma tendência hoje em dia de defender bastante os direitos dos animais, às vezes até mais do que dos seres humanos. dos seres humanos. Então a gente precisa saber que os seres humanos têm uma posição mais elevada do que os outros seres na criação também. Mas uma coisa importante, que isso não, na mentalidade, né, daqui desse momento da criação, que isso não apenas nos confere direitos, mas nos confere responsabilidades de quem está abaixo. A hierarquia divina não é apenas uma hierarquia de que a base da pirâmide me sustenta, como é a hierarquia É humana. uma hierarquia de serviço. É uma hierarquia de serviço. Eu Nossa. sirvo quem está abaixo. Eu ajudo quem está abaixo. Então, quando eu penso que eu estou acima dos animais, de certa forma isso me dá direitos, me dá privilégios, mas também me dá responsabilidade com quem está abaixo. Eu tenho um dever para quem está abaixo. E aí, Pedro, uma hierarquia de serviço não tem a ver com a palavra missão? Tem. Eu vou contar um exemplo lá do que eu estava conversando com o pastor Tiago sobre esse negócio de cuidar. Lá na minha casa, começaram a aparecer uns gatos lá na frente da minha casa. E os gatos, eles chegavam lá na minha casa e eles são ariscos, então eu nunca consegui chegar neles, né? Isso há 8 meses atrás. Aí pegou, todo dia eu tentava chegar, nunca chegava neles. Aí um dia eu peguei e fui tentando, nunca conseguia. Passou uns 3 meses, foi passando, a gente começou a alimentar eles, a gente começou a cuidar deles, assim, começou a dar um alimentozinho para eles. Depois que a gente foi dando esse alimentozinho para eles, começaram a se aproximar mais. A gente descobriu que essa gata estava prenha. Aí ela teve filhote, aí os filhotinhos delas também eram ariscos. Daí a gente alimentou eles durante uns 5 meses sem conseguir tocar neles. Eles iam, quando a gente chegava, eles saíam. Então a gente dava e realmente a gente não recebia nada em troca. A gente estava cuidando deles só apenas. E daí, um dos dias, depois de 6 meses, a gente alimentando lá, a gente conseguiu tocar pela primeira vez num dos filhotinhos, né? Então, eu acho que é muito, muito engraçado e legal isso daí. Da gente, tipo assim, a gente ajudando, a gente cuidando, e a gente não, talvez, tendo aquele tipo de retorno ali, mas com o tempo, assim, foi se tornando mais amigável, mais palpável nessa relação. De uma maneira prática, você percebe o que é o domínio bom até sobre os animais na conquista, né? Eles até precisam de um lar, né? Então, se alguém precisar de gatos, agora quem já está tocando neles, se alguém quiser esses gatos, tá a gente pode dar. Eles são 2 irmãos, então eles precisam ficar juntos, tá? Olha aí, então já virou agora serviço público aos animais, né? Depois você entra em contato com a produção aqui do Código Aberto. Rápido intervalo, por quê? O próximo assunto é mais polêmico. Falamos de hierarquia, falamos de sujeição, falamos de domínio, mas daí eu vou falar com limites para vocês. Toda hierarquia e domínio acaba envolvendo limites, e essa palavra limite ninguém gosta, ainda mais quando você está para liderar pessoas ou sujeitá-las. É possível domínio e limites? Rápido intervalo, a gente continua aqui no Código Aberto. Não sai daí não. A palavra que ninguém gosta, a palavra que jovem provavelmente não suporta, a palavra que sempre traz na gente uma sensação de aprisionamento, a palavra que às vezes traz constrangimento, e é uma palavra que vamos discutir agora aqui no Código Aberto com você, jovem, que me diga quando é que você gosta de escutar em letras garrafais e em alto e bom som a expressão limites. Limite está na Bíblia. Limite está na relação de domínio, limite está nessa situação que envolve um Éden até pré-pecado, pastor. Por que a palavra limite aparece na nossa discussão de missão? Pastor, pode? Fala, Júlio. Opa, seja bem-vindo. Eu creio que no Éden, o mal, ele quis trazer uma falsa realidade de democratização da relação homem-deus. O resultado foi devastador. Porém, tudo que nos cerca está relacionado a limite. Esse limite, por Deus, um Deus que serve, ele significa, posso colocar uma equação, um Deus que serve, que tem o domínio, que sugere a sujeição e traz limite, tudo isso significa amor, harmonia, um servir para estar em harmonia. No entanto, um mundo, através dos ismos, sufixos,
ele traz uma ideia de liberdade, que na realidade essa democratização ela te remete a uma contrariedade. Aí volta exatamente a essência trazida enganosa pelo mal. Resumindo, quando estamos num limite regido por Deus, essa é a verdadeira liberdade, porque estamos em harmonia, estamos em sintonia com aquele que, apesar de dominar, serve, com aquele que, apesar de ter tudo sob domínio, tenta trazer e nos orientar, ou melhor, traz e nos orienta para que entendamos de fato o que é democracia. Democracia é servir, democracia é aceitar os limites, porque no meu limite eu estou em harmonia contigo, com os outros, com tudo. Isso também traz um pouco a pauta da questão do ecossistema, meio ambiente, uma série de coisas. Não, mas fantástico estar falando sobre... Agora trazemos uma palavra nova à nossa discussão, limite democracia. Você está mexendo em alguma coisa assim? Estamos entrando a fundo porque domínio é uma coisa, agora limite e sendo livre, não entendi. Eu ia falar que eu vejo como a parte negativa do limite, que as pessoas, até a gente mesmo, eu mesma, a gente tende a valorizar, é o que está fora e que não pode, que não faz parte. E esquece de valorizar que dentro do limite tem uma imensidão de coisas que são positivas e que são a minha função ou aquilo que eu posso e até devo fazer, mas eu prefiro pensar no que está fora, não no que está dentro. E eu acho que a negativização, Sim. Né? Isso, exatamente. A negatividade disso está no fora e a gente esquece de olhar o que está dentro. Pastor, deixa eu jogar mais lenha na fogueira. Não é o assunto dessa semana, eu sei disso, mas só vou mencionar para você depois discorrer com a aplicação desse domínio edênico e hoje no nosso momento. A própria lei de Deus é uma lei que dizem tanto de liberdade, mas é de limites. Êxodo capítulo 20, você tem ali 8 nãos para 2 podes, né? Lembra do dia do sábado, honra teu pai e tua mãe, e o resto é não, 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 não. E agora você vem me dizendo que é possível se adequar a limite com democracia, um domínio saudável. O jovem não consegue entender isso com tanta facilidade. Mas eu acho que dá para entender, partindo da seguinte ideia, que Deus criou seres finitos, Deus criou seres limitados. Então, parte aí da ideia é que nós já somos programados para viver dentro de limites. Além disso, uma vez que Deus nos colocou para viver dentro de relações sociais, a gente precisa dos limites. Os 10 mandamentos, principalmente os 6, a segunda parte dos 10 mandamentos, ela tem a ver com as relações e tem a ver exatamente com isso. Que se eu não tenho os limites, eu passo a interferir na vida do outro, eu passo a interferir na liberdade do outro. Se eu não tenho limites para o meu uso de liberdade, de alguma maneira eu vou afetar o seu uso de liberdade. Então, os limites eles precisam existir exatamente para isso. Eu acho interessante falar a respeito da democracia, que o que a sugestão bíblica, ali na criação e com os 10 mandamentos, é que eu entenda que no final das contas, não é uma democracia, é uma teocracia. É o governo de Deus dizendo os limites, é um Deus que criou estabelecendo os limites. É o Deus que fez as coisas, ele estabelece os limites, e esses limites eles estão abertos para serem rejeitados, mas eles não estão abertos à negociação do tipo, olha, eu posso rejeitar os limites, mas eu não posso dizer, Senhor, olha, eu acho que o limite agora tem que ser esse, tem que ser... Não tem esse espaço. Por uma razão bem simples, que Deus, que Ele é o único ser ilimitado, então só Ele é quem pode estabelecer limites. Isso é um negócio muito simples. Olha aí. É uma lógica. Um ser ilimitado é que pode estabelecer limites. Se eu tenho o meu pai, e o meu pai ele é mais ilimitado que eu, menos limitado que eu, ele estabelece limites para mim. Você estabelece limites para sua filha. E assim por diante. Sim. Então, Deus, como sendo ilimitado, ele é que tem a prerrogativa de estabelecer limites, não eu. Não, você está usando uma ilustração prática, que é a produção me lembrando. Eu tenho aqui toda a liberdade de apresentar o programa, mas eu sou limitado pela contagem de tempo que eu recebo aqui a cada minuto de um programa desse. Somos livres para discutir dentro de uma limitação de um tempo de um programa na televisão. É forte isso, bacana. Agora, Fernanda, vamos puxar um pouquinho agora para uma aplicação um passo além. Todos esses limites, democracia, teocracia aplicado à Terra. Nós temos um espaço nesse estudo dessa semana, mexendo um pouquinho com essa questão do planeta. É uma visão ecológica. Vamos falar de cristianismo e ecologia. O que tem a ver o cuidar das plantinhas com um assunto tão importante como esse do cristianismo e do domínio de Deus? Parece uma miniaturização do que é sério. Por que eu tenho a ver com o solo, a planta, a formiga no chão? Eu penso que existem também as leis naturais.
E Deus também coloca limites na natureza. E no caso da terra, ele concedeu o privilégio e a responsabilidade do homem de cuidar daquilo que era o próprio ambiente em que ele vivia. Ou seja, se eu estou degradando as coisas da natureza, eu estou degradando o ambiente que eu vivo e, consequentemente, eu também estou me prejudicando. Então, não faz sentido a gente não cuidar daquilo que também faz parte de nós, do nosso contexto. Então, a gente também tem que preservar a natureza, porque ela faz parte do nosso ambiente de vivência e nos traz benefícios, como o ar puro. Se eu jogo uma queimada, por exemplo, eu estou prejudicando a minha própria respiração e o ar que eu respiro, e assim por diante. E aí eu lembro o que hoje está em voga e na moda para tantos jovens de hoje, ser ecológico, ser sustentável. Gente, é moda conceitual, não é uma moda que passa. Eu acho bacana isso. Daí eu fico pensando, poxa, nós muito antes de um modismo cultural de ecossistemas, de sustentabilidade, reciclável, nós temos na Bíblia isso muito mais forte. Se não cuidar, os cristãos estão perdendo para muitas situações de cuidado à terra, que é um certo de domínio missionário. Né? Eu acho uma coisa interessante que, historicamente, o movimento evangélico e os cristãos, de uma forma geral, principalmente o movimento evangélico, ele se distanciou disso, porque o discurso de ecologia e sustentabilidade sempre teve muito atrelado a evolucionismo, sempre esteve atrelado também à ideia de noções, né, místicas, às vezes relacionadas à natureza. Mas a gente precisa lembrar que eu acho que a ênfase diferente está no seguinte: nós não somos sustentáveis porque nós queremos que esse mundo dure para sempre. Nós não somos sustentáveis porque nós queremos prolongar a vida da Terra. Nós não somos sustentáveis por isso. Nós não somos sustentáveis porque nós queremos que as calotas polares fiquem preservadas para sempre. Nós somos sustentáveis não é pelo futuro, mas por causa do nosso passado. Nós recebemos no passado uma missão de dominar, de cuidar. Não tem a ver com o futuro, não tem a ver com o fato daquilo que vai acontecer. Nós somos sustentáveis porque Deus nos deu uma responsabilidade, e negligenciar essa responsabilidade é negligenciar o chamado de Deus para a gente. Pastor Tiago, você está repensando a maneira de ecologia cristã. E aqui a produção reconhecendo uma tremenda ideia sensacional. Nós não somos sustentáveis porque queremos que o mundo fique melhor. Somos sustentáveis porque o mundo foi muito melhor. E a lei do evolucionismo prega que era tudo um acaso do descaso que foi contra qualquer lei da entropia ficando melhor. Não existe isso, não tem como uma coisa ruim ficando melhor pelo acaso. Eu discordo completamente de uma coisa muito básica para mim. Os milhões de anos acidentalmente provocar melhora. Então você está respondendo com a ecologia cristã a maior maneira de a gente entender a nossa missão física de defender o criacionismo, inclusive. Não é porque o mundo vai ficar melhor, é porque o mundo foi muito melhor na criação de um Deus idealizador de algo lindo, Marcele. Fantástico. Eu achei bem interessante isso que ele falou, porque assim, a Terra pertence a Deus por criação e pertence a nós, seres humanos, por delegação. Então, não é simplesmente, como você falou, simplesmente para manter, para o futuro, para resguardar as gerações. Não, é porque também essa Terra, ela é revelação de Deus. Essa natureza revela quem Deus é. Então, quando eu estou preservando essa natureza, eu estou permitindo que as pessoas entrem em contato com uma das maneiras de Deus se revelar. Ainda que não exista a palavra de Deus, a pessoa consegue perceber Deus, porque a natureza é uma das maneiras com a qual Deus se revela. Se comunicar. Gente, agora estou lembrando da história do Pedro, então. Vamos aproveitar que Pedro, você e os seus gatinhos, né? Veja bem, é muito forte isso aqui, jovem, porque a Novo Tempo, a Igreja Adventista, o cristianismo, a Bíblia, nós temos que preservar o mundo, claro. Então, você não joga lixo no chão, você não vai defender o prejuízo ou usar aerosóis prejudiciais porque eu não estou nem aí. Não, o ser humano hoje é uma questão de lei, você cuidar do próximo, do ambiente e dos animais, Pedro. Mas daí reposiciona esse carinho pelos gatinhos de uma maneira muito mais profunda agora, não só porque você gosta de bicho, mas porque você trata bem por uma necessidade cristã de você se aproximar do ideal divino e ser bem e ser bom não só com pessoas, mas com os animais e com o próprio planeta. A gente via assim o animalzinho sofrendo, né? A gente fica com aquele negócio, como que ele vai se proteger, como que ele vai se cuidar, como que ele vai
vai viver, né? Esse animal que não consegue se defender, né? E daí que a gente vai pro lado mesmo de que a gente está aqui para... Uma das coisas que a gente está aqui é para fazer isso também, né? Então, a gente ficar gastando tempo com essas coisas inúteis, gastando tempo para alcançar coisas aqui na Terra, pro nosso próprio bem, sendo que a gente tem muita coisa para fazer, né? E isso é uma delas também. Pastor, posso só ler um verso Claro. que eu achei fantástico na linguagem da mensagem sobre essa questão, que está em Romanos 8,19, que fala que a natureza aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Por quê? Porque quem vai cuidar dela são os filhos de Deus. Então, ela aguarda também com expectativa para que os filhos de Deus cuidem. Enquanto a gente não assume esse papel que Deus deu para a gente, que delegou, sintam-se representantes, essa terra é de vocês precisam cuidar dela. E olha, gente, é bacana, nós não estamos aqui num discurso verde, né? Estou cuidando muito para não dar impressão para o jovem, agora nós estamos tornando tudo meio metafísico, meio filosófico, né? A natureza, o cristianismo é verde. Não, mas o que você falou é muito profundo. A natureza, ele é o palco do cristianismo prático, a natureza. Nós vamos falar muitas semanas sobre pessoas. Hoje nós estamos falando aqui sobre a parte mais física do planeta, mas isso é forte, porque você expressou bem, é uma plateia. A natureza, ele é um palco de ação, ela reflete o Deus que nos criou e que nós cremos que recria e restaura. Assunto da semana passada, pastor. E Deus vai restaurar, a restauração da natureza, ele já deixou claro que é responsabilidade dele. Ele vai restaurar, ele vai fazer com que esse mundo volte a ser um mundo edênico, ele vai fazer isso. E quando a gente pensa nessa nossa relação com a natureza, com os bichos, né, com os gatinhos e tudo mais, e com quaisquer um deles que seja, quando a gente pensa nessa relação, a gente tem que entender, e eu gosto muito de uma frase que é a frase de um movimento missionário lá de São Paulo, que a Marcele fez parte também e ainda faz, que é: porque ele fez, a gente cuida. Ele fez, foi ele que fez. Se ele fez, a gente cuida. Ele fez as pessoas, a gente vai cuidar, a gente vai falar disso. Mas foi ele que fez também, e eu fico muito... Eu acho que a gente às vezes pensa de uma forma muito pequena, e a gente tem que pensar e deixar isso ser amplo e grande na cabeça da gente, e de pensar em tudo aquilo que ele fez, e pensar como isso gera responsabilidade, gera uma mudança na minha maneira de consumir coisas. Isso precisa mudar a minha maneira de consumir coisas. Mas agora deixa eu jogar a lenha na fogueira. Talvez já até discutimos, vamos discutir de novo, mas só para tornar agora mais polêmica o que você falou, pastor. Se Deus fez... E se Deus é o agente sobrenatural de refazer, então, gente, Deus vai tornar tudo isso melhor. Isso não torna a gente um pouco mais desculpável em sermos menos ativistas no bem, se Deus já vai fazer esse bem todo um dia e reformar a nossa terra? Posso falar uma coisinha? Sim, fala, Julião. Voltando à questão abordada pelo pastor Tiago. Sim, é um governo, o governo do nosso Deus, ele é teocrático, é uma teocracia. Porém, ele nos dá liberdade, livre-arbítrio, o que demonstra uma condição democrática para escolhermos qual Deus iremos servir. Nesse contexto, se eu escolho o governo do meu Deus, ele me promete uma restauração. E o efeito dessa restauração é o que levaria ao mundo a uma condição de se espantar com atitudes como aquele que se preocupa com a ecologia, aquele que se preocupa com o próximo, aquele que não se coloca numa questão existencialista, ser o mais importante que, aquele que serve antes de pensar a servir-se. Essa condição é do governo teocrático de Deus, mas é a democracia que ele me dá, a condição de poder escolher qual governo que vai me remeter eu estar andando a favor do mundo ou na contramão do mundo. Boa. E aí? Porque Deus vai refazer lá na frente, eu preciso fazer alguma coisa agora? Eu acho que uma das nossas atitudes também é pensar no viver saudável. E o viver saudável requer que a natureza também faça parte disso. Então, quando a gente fala de ar puro, quando a gente fala de alimentação saudável, tudo isso, se a gente coloca muito agrotóxico, por exemplo, ou se a gente faz as coisas ficarem piores, então a gente não vai estar conseguindo viver adequadamente, saudavelmente, para também poder ter mais discernimento espiritual e tudo mais que envolve isso. Eu acredito que tem também uma questão daquela coisa da imagem e semelhança de Deus, que é aquilo que a gente falou na semana passada,
Porque se a gente é chamado para refletir a glória de Deus, isso não diz respeito àquilo que Ele vai fazer no futuro. Esse é meu papel agora. A minha relação com Deus presente é essa. Como é que eu vou refletir a glória de Deus? Comunicando os atributos dEle. É justo que a gente esteja aqui todo feliz, mas é justo que estádios e mais estádios da floresta amazônica estejam sendo desmatados para fazer pasto para a gente comer carne? É justo? Não, não é justo. Se não é justo, então eu preciso repensar a minha maneira de lidar com isso. Porque é a justiça que reflete o caráter de Deus. Pedro? E esse negócio, se a gente não foca muito em fazer essas coisas certas para alcançar Deus, a gente parte para o lado da ganância, né? Que daí vai para o lado do Não estádio. refletir, né? Boa. Marcelo quer Da falar? exploração, né? O que ele está falando é exatamente de eu olhar para algo que Deus criou e querer só explorar em benefício próprio. Isso não é um princípio do reino de Deus. Então, como um filho de Deus que está representando o reino dele aqui, que ele mesmo me pede para representar, eu preciso cuidar da natureza, que é uma das formas dele se revelar por tudo que já foi dito aqui. Talvez você não esteja percebendo que eu, depois de 10 temporadas no Código Aberto aqui, posso falar por ganho de causa. Nunca discutimos em nenhuma temporada comigo aqui, de maneira tão consistente para você, jovem, essa relação cristianismo, juventude, missiologia e ecologia, e natureza, e relação com o planeta. Nessa democracia que Deus nos dá, na certeza de que o jovem tem que ser um ativista, sim. A gente sabe que a palavra ativismo hoje leva qualquer jovem a querer comprar uma sapatilha que ajuda ecologicamente o mundo, um óculos de madeira reciclável ou uma fralda que faça um trabalho de reciclagem do plástico. Todo mundo gosta disso. Eu sou assim, você é assim, jovem, tem que ser. Só que agora você entende, depois até assista de novo, se quiser, pela internet ou a reprise, a profundidade da nossa discussão aqui, colocando no cenário bíblico tudo que o mundo está usando, às vezes, para vender produtos sob uma mensagem de ativismo. Mas é para vender, é para ganhar, é para um partido ganhar do outro. Nós emolduramos aqui a essência dessa imagem divina que despeja sobre nós a responsabilidade, pastor, de mantermos essa honestidade à imagem de Deus. Muito boa discussão, muito boa mesmo. Rápido intervalo, o terceiro bloco a gente vai escutar música e ainda fechar esse assunto. Porque dessa vez, jovem, o teu ativismo é do bem por causa de Deus. E isso muda tudo quando o assunto é cuidar do nosso planeta. Já já a gente volta. De volta ao terceiro e último bloco, eu te pergunto, jovem, você é um ativista do bem? Você se apaixona pelas coisas boas? Você reverte essa lei de causa e efeito no sentido do mundo cada vez pior? Nós vamos voltar a discutir aqui ainda mais coisas práticas para você nesse cristianismo que ultrapassa as palavras. A gente se torna ecologicamente sustentável pela religião do bem. Palavras que a gente nunca usou aqui juntas e estão se encaixando, feito um quebra-cabeça dirigido por Deus. Bacana. Vamos para a música. Julião, obrigado. Você está participando, estou gostando de ver, amigo. Vamos lá cantar agora o quê e por quê? Pastor, para tudo isso, a gente precisa entender que existe um propósito. E esse propósito volta à questão da restauração. Uma vez transformado, o indivíduo em Deus e com Deus, ele é bênção para a humanidade. Ele é um representante do mesmo. Né? E o louvor fala sobre isso. Vamos lá. Quando eu clamei a Ti, Senhor, as Tuas mãos tocaram-me e milagre aconteceu, o amor mudou o meu eu. Vou contigo, vou vencendo, estou crescendo. Quando eu levo a minha cruz,
sou tua voz, Jesus. Para seres e multidões, pessoas distraídas estão tão só cativas, sem paz, sem luz, do jeito que eu já fui. Mas eu já consigo ver olhares de admiração, eles contemplam meu viver. Eles não sabem quem tu és, que tu os amas também. Deixa eu te revelar, Jesus, quando eu cantar. Vou contigo, vou vencendo, estou crescendo quando eu levo a minha cruz. Vou contigo, eu vou vencendo, estou crescendo quando eu levo a minha cruz. Eu sou a tua voz, Jesus. Eu sou tua voz, Jesus. Amém, Senhor. Amigão, que bênção de música, que letra melhor o impossível. Quem é a voz de Jesus? Quem é a aplicação e a expressão prática perante a humanidade daquilo que Deus quer, sonha, fez e vai refazer? Pastor, a gente comentava no intervalo, então muda tudo, a nossa maneira da motivação sincera e consistente das nossas boas ações perante as novas gerações que podem não só serem ativistas de um mundo melhor, mas para um mundo ainda melhor quando Jesus voltar. Com certeza, a gente está redescobrindo a motivação, faz com que a gente não pense simplesmente da gente ter um mundo melhor, mas mais do que isso, pense que a gente, não só do fato da gente ter, daquilo que a gente teve, mas a gente volta a se identificar com aquilo que Deus desejou para a gente desde o início. Eu coloco essa motivação, Deus me criou para isso, eu vou caminhar dessa maneira, então é um resgate de identidade mesmo, no final das contas. E aí eu pergunto para você, Fernanda, de maneira prática agora, não é a Fernanda advogada, teóloga, casada, mas é a Fernanda jovem. O que isso muda na vida prática ao encarar desde uma garrafa jogada no chão até a agressão ao meio ambiente e finalmente que devaste o planeta inteiro para um jovem? E nós temos o cuidado com as coisas criadas, que pode ser tanto os animais quanto a natureza, e tudo isso vai afetar o modo como eu vou agir ao eu pensar então que eu tenho essa responsabilidade porque Deus me deu essa responsabilidade. Marcele, elevando para um nível ainda mais alto, então toda essa questão da militância do reciclável se torna uma questão de vida cristã com Deus. É muito diferente pensar nesse jeito. Muda tudo. Total. Total. Vou falar um pouquinho da minha experiência, que eu nunca fui uma pessoa ecologicamente ativa ou que pensasse nessas coisas. Quando eu tive essa percepção, que até o pastor Tiago citou do projeto que a gente tem e que o slogan é porque ele fez, a gente cuida, mudou muito para mim a forma de eu encarar até coisas do cotidiano mesmo. Por exemplo, um simples fato de separar o lixo orgânico do reciclável.
faz muita diferença, porque se todo mundo tivesse essa consciência, muita coisa mudaria. Então, agora eu sinto mesmo como uma responsabilidade minha de fazer isso. Hoje a gente se reúne numa praça, toda vez que a gente vai na praça, a gente se preocupa também em limpar a praça, além da ação que a gente vai desenvolver. Então, a gente sempre vai, leva a vassoura, colhe o lixo, varre e tal. Não simplesmente para que as pessoas falem, nossa, como eles são ecologicamente corretos. Não, mas é porque Deus fez isso, eu vou cuidar disso. E aí eu me lembro de uma coisa épica nesse Brasil, que foi sede da Copa do Mundo, né? 2 anos atrás, estamos vivendo um momento olímpico, passamos pelas Olimpíadas, né, do Rio de Janeiro, mas ninguém do Brasil vai esquecer de um povo chamado japonês, que acabava aquela lixaria dos estádios e tinha um povo que vinha e limpava o seu cantinho da torcida. Aquilo foi tão impactante para o brasileiro, né? Para a gente ver o que culturalmente motivou um povo assim, que ia com suas latinhas, suas sacolinhas e toda a torcida ficava limpa. É uma coisa tão simples, mas foi escandalosamente missionário para a cultura japonesa fazer uma coisa daquela. E agora eu coloco isso no nosso contexto cristão, pastor. Seria escandalosamente bom para o mundo nós sermos assim. É uma ação na praça, mas que se preocupa com a periferia dela, com o papel que você joga, com o folheto que você entregou, se está no chão ou foi para uma lata de lixo. Isso é fora do que a gente pensa às vezes em missão. Com certeza. E é interessante pensar nisso, né, da pessoa do espaço, porque assim, acho que todos nós que somos da geração que cresceu muito tempo jogando War, né? Opa! Conquistando territórios e tal, né? Se a gente for pensar na gente como território, a gente tem essa ideia do seguinte, que a gente tem as nossas fronteiras, naquela ideia de limites, e a gente quer conquistar o do outro, a gente quer o potencial do outro para a gente. Quando, na verdade, o grande negócio é a gente entender nas fronteiras, que a gente tem as fronteiras, e que eu preciso ter o máximo do meu potencial e fazer com que o outro use o máximo do potencial dele. E eu tenho que pensar o seguinte, no meu potencial de ação, diante das responsabilidades que Deus deu, eu estou fazendo o máximo que eu posso? E se o outro não está fazendo, como é que eu posso fazer para que ele consiga fazer isso também? Como é que eu posso ajudá-lo a viver no máximo dentro das fronteiras que Deus estabeleceu para ele, mas o máximo do potencial dele? Fantástico. Pedro? Eu acho que é a gente reparar um pouquinho mais a nossa volta, né? A gente, muitas vezes, esse negócio de conquistar tudo, se a gente repara a nossa volta, que nem eles vão lá na praça e fazem um negocinho, se está reparando ali que tá rolando alguma coisa, tenta mudar, tenta fazer isso daí ali, tá muito próximo da gente o que a gente pode fazer. E reparar nas nossas atitudes, né? Um dia eu ouvi de um palestrante sobre liderança, a liderança sistêmica, a percepção sistêmica, é a visão sistêmica, de uma maneira muito prática. Você disse, o jovem tem que ter essa percepção sistêmica que, traduzindo na realidade, olha do teu lado o que está acontecendo. Para de olhar só para o teu umbigo, mas veja que você tem uma área de ação e influência de pessoas que estão perto de você. E aí, Pedro, eu pergunto para uma nova juventude, para uma nova geração, o jovem, então, cristão, ele é ecologicamente correto por um princípio bíblico de ação e imagem de Deus. É isso? Eu acho que a gente, conversando sobre essa teoria de o porquê de ser ecologicamente correto, eu acho que muitas vezes a gente jovem, a gente não parte para esse ponto. A gente vai mais para o lado do evolucionismo para a gente querer fazer um negócio aqui ser bom, esse tipo de coisa. Mas se a gente parte para esse lado do nosso passado, como que era, esse tipo de coisa, aí ele parte para o jeito correto. Hoje a gente busca ser ecologicamente correto, esse tipo de coisa, mas eu não sei se busca para o fim certo, entendeu? Ok, pela motivação certa. E aqui fica o desafio para você, jovem. Resumindo tudo, a motivação certa para fazermos o bem é... Exatamente. Eu penso que a gente está aqui para revelar a glória de Deus. E quando eu entendo que, inclusive, esse cuidado com a natureza, quando eu faço isso, eu estou revelando a glória de Deus, porque eu estou cuidando de algo que Ele já criou para meu benefício, para benefício das pessoas que estão ao meu redor, eu tenho ciência aqui do meu propósito e eu começo a agir de forma diferente, consciente, olhando para o todo que está ao meu redor, não pensando só nas minhas necessidades, mas pensando no outro e até no próprio bem da natureza, que é a criação de Deus. Eu penso o seguinte, que eu sou sustentável porque o Deus que me sustenta me fez sustentador. Uau! Ele me fez isso. Ele me fez para sustentar coisas. Ele Isso, comunicou uma característica tão bonita dele, que é sustentar, manter, ele comunicou para mim. E então, a minha relação com as coisas, com as pessoas, deve passar por isso agora. Exatamente. Fernanda? Eu também me relaciono melhor com esse Deus criador, porque através das coisas criadas e melhor preservadas, eu consigo enxergar melhor o Deus
que se revela através da natureza. Pedro? Eu consigo chegar um pouquinho mais próximo do que é o ideal. Então, eu acho que eu seguindo essas coisas assim, eu me sinto melhor também fazendo. Gente, que lição boa, que momento bacana com vocês. Quantas expressões e quantos pensamentos profundos num mundo que fala tanto dessas palavras chiques, né? Palavras de mobilização da juventude, mas sobre a verdadeira motivação que é virmos da imagem de Deus. Aí eu me lembro de um filme antigo chamado Amistad, que Spielberg fez há muitas décadas atrás. Era a minha adolescência assistir esse filme. E a cena épica final desse filme era um dos ex-presidentes americanos, no tempo da colonização, sobre escravidão, né? Ele fala uma frase que ainda eu não me esqueço hoje e agora tem tudo a ver com o que o pastor colocou em todo esse contexto de passado, né? Nós somos aquilo que nós fomos. Nós somos o que nós fomos. É lá de trás que vem a carga daquilo que a gente tem. E a Bíblia nos mostra de onde nós fomos. Põe na tua cabeça, jovem. Você é o que você foi, mas você foi o quê? Criado à imagem de um Deus. Isso é para levantar a autoestima. Não me venha com esse papo de que você não vale nada, que você nasceu por acaso, que Deus errou a forma. E aí toda aquela escabrosidade de jovens que se diluem num mundo sem promessas. Se você olhar o futuro desse mundo cada vez pior, parece ruim. E se você olhar o passado do mundo pecaminoso, é ruim. Mas olha o passado desse passado de um Deus que criou você à imagem dele. Estamos discutindo essa restauração, porque agora, semana que vem, entramos no exemplo prático bíblico das relações humanas. Somos o que nós fomos porque Deus nos fez para a eternidade. E aí me permitam ler o que está na página 477 do livro Obreiros Evangélicos, dessa grande escritora Ellen White, que ela fala algo que Deus não pode. Olha só, nem o próprio Deus pode tornar o nosso caráter nobre e a nossa vida útil se não quisermos, se não colaborarmos, se não decidirmos. E entra o livre-arbítrio. Jovem, tudo que a gente discutiu, inclusive Deus que lhe fez a imagem dele, nada disso vale mais do que o teu livre-arbítrio de escolher. A próxima vez que tiver uma garrafa plástica na mão e for jogar numa lixeira, parece meio estranho que eu vou te falar, mas isso não é um ato ecológico, isso é um ato divino de um jovem que sabe que a imagem de Deus, ele recupera essa esperança que vem dos braços do Senhor. Agora, tudo isso depende de uma decisão. E eu quero dizer para você, pela segunda semana consecutiva, que nós terminamos cada programa levando você à decisão. Jovem, decida ser um ativista do céu. Decida ser um reciclador da esperança. Decida ser um sustentador de um mundo melhor. Decida se engajar em coisas que numa praça com uma juventude que faz a diferença falando sobre Deus, mas depois olha se está limpo, que essas coisas pregam, elas escancaram o céu. E eu conto com você. Desafio você nesse momento, olhando para mim nessa televisão, ou nesse smartphone, ou nesse tablet onde você está assistindo, ou pela internet, o Código Aberto. Eu desafio você, jovem, a ser um militante do bem, resgatar essa imagem e com teu livre-arbítrio virar esse mundo de cabeça para cima. E é para lá que a gente vai. Ou melhor, é para lá que a gente volta. E isso torna mais do que nunca a certeza da esperança, a razão da gente ser. Forte abraço, Código Aberto é esse momento para a gente estudar a Bíblia de um jeito bem diferente, juntos. E eu te espero, hein? No próximo programa, na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.